Que gostoso ter vocês aqui com a gente, mais um Aliadas com a Ali Klemp. E hoje o programa vem num final de semana tão especial, o final de semana do Dia dos Pais. Pai, paternidade, que coisa linda! E não poderia ser de outra forma hoje o nosso debate, a nossa conversa com três pais tão especiais. O Pedro de Oliveira, né, do canal Ser Pai. Aliás, já tem um trocadilho bacana aí. Leandro Soares, advogado. Beto Bigatti, escritor, palestrante. Mas antes de mais nada, todos eles pais. Para falar sobre paternidade, eu ia dizer ativa, e já levei um puxão de orelha na largada, né, Beto? Mas com carinho, né? Sim, puxão de orelha é respeitoso. Pois é, né, Ali? Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. E sim, esse termo é muito usado, né, de paternidade ativa, e aí eu sempre faço contraponto. Mas e maternidade ativa existe? O ativo é aquele pai que faz a sua parte, mas fazer a sua parte deveria ser só a paternidade, né? Mas ok, é um termo super usado, eu mesmo uso, acho que a gente ainda precisa usar para construir essa nova cultura da paternidade e que um dia passe a ser chamado só de paternidade e todo mundo vai saber que é o homem que está fazendo o seu papel. É que tem muito, eu acho que usar o termo paternidade para questão de reconhecimento de paternidade, a mãe... Em geral, é muito difícil eu não saber quem é, né? Então ficou isso de, não, mas não basta só o ser pai ir lá, reconhecer a paternidade, ainda de fato fazer a diferença. E a importância de tê-los aqui é exatamente isso, é contar um pouquinho da história de cada um de vocês, né? Claro, a gente tem dois influenciadores nas pontas, mas o Leandro, que é advogado, não fica expondo sua vida, sua paternidade nas redes sociais, mas tem uma filha de 7 aninhos, né? A Maria Eduarda. E tu é pai solteiro, né? Como é que é o teu dia a dia? Bom, primeiramente, obrigado, Ali, pelo convite. Obrigado por dividir esse espaço com os dois debatedores. Sou pai da Maria Eduarda, de 7 anos, como tu já disse. Né? Sou pai solteiro, ela tem a mãe dela, tem eu. E não é fácil ser pai. Não é fácil, mas de qualquer forma é uma gratidão. Né? É muito bom tá curtindo esse momento. O reconhecimento da paternidade é um termo jurídico que a gente tem que utilizar somente lá quando a mãe, aliás, o pai ou a própria mãe tem dúvida de quem é o pai. Só, porque o pai nada mais é do que pai. Como nós estávamos conversando anteriormente, né? O pai não ajuda, o pai é pai. O pai tem que ir lá fazer o seu papel de ser o quê? Ser pai. Nada mais que isso. Pois é, mas aí a gente encontra um obstáculo bem presente nos dias de hoje, e que é a sociedade como um todo entender isso. A gente vê um ou outro dizendo, olha, eu sou pai, eu não ajudo, eu sou pai. Mas como quebrar essa barreira, né? O Pedro tem o canal Ser Pai, que traz muito isso. Qual é o teu enfoque, o teu objetivo? Estamos alinhados aqui, Pedro? Sim, estamos. Primeiramente, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. E a ideia do Ser Pai é trazer exemplos positivos de paternidade, né? Eu acredito muito que o poder do exemplo é o poder mais forte que a gente tem para mudar algumas consciências e algumas visões. Quantas vezes a gente está com os nossos amigos, a gente vai fazer um churrasco, vai fazer um passeio, sei lá, vai no futebol e o assunto filho entra, né, em pauta. São raras vezes. Eu sou o chato que sempre pergunta do filho dos outros e tenta trazer o assunto, e até meus amigos agora já sabem que a gente vai sentar para conversar, algum momento o assunto paternidade vai entrar na roda, né? Mas tu sabe que a paternidade, eu acho que também é uma forma do homem repensar alguns conceitos, né? A questão do machismo, a questão da sociedade patriarcal, é muito importante a gente se dar conta de algumas coisas. Eu acho que quando a gente se dá conta do que é realmente ser pai, quando a gente pega o nosso filho no colo, porque a mulher tem toda a gestação, né? Tem os 9 meses ali que, tu vai sentindo o bebê, e o pai tem que construir esse laço. Então eu acho que, no mínimo para mim foi assim, né? Quando eu peguei a minha filha no colo pela primeira vez, eu me dei conta o que estava a vir, né? E eu acho que é um momento de transformação para o homem.
A paternidade, eu acho que é esse momento de Mas virada de chave. Vocês se sentem vozes assim solitárias no meio do mundo masculino ou vocês já percebem uma mudança entre os outros homens? Porque eu tenho a impressão, falando com cada um de vocês, que o homem sente muito isso, mas dificilmente faz essas trocas, sabe? Tu mencionou, vou perguntar para os meus amigos sobre os filhos. É uma oportunidade do homem falar, né? De falar de sentimentos, de até mesmo demonstrar seus medos. Como é que vocês percebem isso entre vocês? Eu acho que a coisa vem mudando, né? Ainda bem, né? Esse é o caminho. A gente está aqui também para fazer essa mudança. Então, hoje em dia, o grupo de amigos vai cada vez aumentando mais o número de pais, de homens, que permitem falar sobre a paternidade, mas mais do que isso, né, Ali? Que se permitem ter um dia ruim, que se permitem mandar uma mensagem no grupo dizendo, hoje eu não tô legal. Porque até pouquíssimo tempo atrás, isso não acontecia. Se mandava só piada e brincadeiras, enfim, mas era difícil. Por quê? Porque o grupo de homens não aceita. Porque o homem não está acostumado a ter essa possibilidade de estar vulnerável. E, por exemplo, quando eu peguei meu filho no colo pela primeira vez, além de toda a alegria, de tudo de bom que aconteceu, no dia seguinte eu entendi que eu não podia morrer. O medo, né, do amanhã. O medo. Eu tinha muito esse medo. Né, porque até então, tu é homem, tu dá conta de tudo, tu não te preocupa com nada. Tu não chora. Tu não chora, tu não vai no médico, tu não te cuida. Quantas coisas os homens deixam de fazer porque são invencíveis, né? E o filho te traz muito para a realidade. Mas ainda é um longo caminho que a gente tem pela frente. Sim, ainda tem umas paredes para derrubar. E, inclusive, assim, quanto ao legado que se deixa, né? Porque vocês, como homens, como pais, têm uma importância muito grande na formação desses seres humanos. A gente fala, claro, que existem múltiplos tipos de famílias, mas a figura do pai, ela, ainda bem, ela é muito importante. Como é que vocês percebem o posicionamento, a posição de vocês nesse contexto? Eu, por ser advogado, né, eu penso que a gente consegue articular algumas coisas dentro do mesmo nicho, né? Ou seja, os amigos e as nossas amigas, os amigos em especial, quando a gente fala da questão da paternidade. Porque eu, como advogado, eu observo que os pais estão cada vez mais afastados dos filhos. Nós somos, infelizmente, exceções dentro desse grande nicho, né? Eu tenho a minha filha de 7 anos e tenho uma enteada de 7 anos, né? E a namorada, ela sempre fala, a minha namorada, que é a Jaqueline, há uma grande diferença entre o ser pai, e ela aponta para mim, né? E ser o genitor, né? Que o genitor é aquele que faz e esquece, e essas pessoas estão geralmente fora do nosso nicho. Então, quando a gente vai nas nossas reuniões familiares, no churrasco e tal, que a gente na mesa do bar e tal e tudo mais, a gente vai conversar. O Pedro disse, eu vou lá e pergunto, sou o chato da rodada porque pergunto dos filhos. Não tem que ser uma chatice isso, Faz parte, por quê? Porque ele tá naquele nicho abarca aquela situação. Mas tu pode ter certeza, se eu como advogado questiono isso para os meus clientes que estão naquele embate familiar, eles não estão nem aí. Eles que mais querem pegar seus filhos de 15 em 15 dias e acabou. 2 vezes por mês, tá satisfeito, eu fiz o meu papel de quê que ele acha? De pai. E não é isso. E postou no Instagram. E posta no Instagram, exatamente. E posta no Instagram. E não é isso. A gente vê dentro do nosso nicho que não é isso. Ser pai é o quê? É o que a gente tá conversando antes. Tá preocupado o que vai ser, se vai chover, que nem tu disse, se vai chover, se não vai, a roupa do uniforme tem que estar lavada, né? Tem que ligar para a médica para ver se tem que dar qual remédio, se não tem que levar no médico, tem que levar no cinema, tem que levar no parque. E muitas vezes vocês fazem isso, nós fizemos isso, a gente não posta no Instagram. Por quê? Porque nós fizemos o nosso papel de quê? De pai. É uma não conexão emocional com essa posição, né? Não é só tu estar ali por alguns minutos, é tu estar ali Sempre, quando for necessário, antevendo o que pode vir. O Pedro disse a vida inteira. É para sempre que tu disse, né? É exatamente isso, é para sempre. Isso não só para pais casados, né? Isso vale para qualquer pai, né? Não usar como desculpa isso, é a minha esposa que sabe. Não, tia, não. Todo mundo tem que saber, não tem mais aquela coisa de tarefa de homem e de mulher, né? Mas aí fica também uma consideração até para as escolas, para as outras empresas, enfim. Eu canso de receber agendinha, mamãe, por que eu
Porque partem do princípio de que sou eu que vou ler a agenda. Tu sabe que uma das razões do blog ter nascido, do meu blog ter nascido, foram esses bilhetes na agenda do meu mais velho. Vinha sempre mamãe. E casualmente, na divisão ali das tarefas de casa, quem olhava a agenda da escolinha era sempre eu. E aí aquilo foi indo. Aí um dia eu falei com a direção, era uma escola pequena, assim, falei assim, olha só, vocês têm que parar com isso. Por quê? Porque tem muitos homens que usam essa cultura dominante para tirar o seu da reta. Toma um lugar que é teu, tchê, entendeu? E não dá pra usar como desculpa a mãe. Ah, a mãe não deixa eu fazer isso. Cara, não existe isso, a mãe não deixa. Tu vai lá e faz. Porque a mãe não deixa fazer, normalmente a mãe pediu 1000 vezes pra pessoa fazer, pro pai fazer, e ele não fez. Daí ela foi lá e fez. Ah, não, mas ela troca melhor a fralda, ela dá banho melhor. Pra mim, quando a Ana nasceu, sempre que eu podia, eu dava banho nela. Na época eu tava com um programa no ar no Octo, e de noite eu tava a maioria dos dias lá gravando, né? Mas eu tinha pra mim que a hora do banho era um momento de ligação meu e da Ana. Quando a Milene tava grávida, eu botava a música pra Ana escutar, tinha lá uma playlist, tem até hoje a playlist, e eu preparava o banho, diminuía a luz, botava as mesmas músicas da época que ela tava no ventre, né? E botava lá e ficava curtindo, e na minha cabeça eu botei que aquilo era uma volta pro útero, só que com o pai junto. Não tem nada de científico nisso, mas eu botei na minha cabeça e aí ponto final. E daí é um momento de ligação. O pai tem esse dever de ir atrás e criar uma ligação com o filho, porque na hora que o calo apertar, ele vai ter para onde correr também, porque senão fica só a mãe, e a criança não vai se sentir amparada e não vai ter uma ligação com o pai. Mas tu sabe que eu costumo dizer para as mulheres Pode falar, também. mas a mãe pode não deixar, mas daqui a pouco eu vou ter que deixar para acabar esse debate que tá maravilhoso. Nós vamos ficar horas aqui conversando, mas vai, Beto, vai, vamos lá. Às vezes eu digo para as mulheres também, deixem os homens fazerem, a gente não vai matar o nosso filho. Aí eu sei que é difícil, Exato, é muito difícil, né? mas tem que deixar, deixa deixar. fluir, acredita, vai com fé. Isso aí. Então, assim, a gente vai fazer direitinho, pode não vestir da melhor forma, não tem problema. Na próxima a gente acerta, mas deixa o homem participar, isso vai fazer toda a diferença também. Olha, que papo maravilhoso, acho que deixou mensagens para as mulheres, deixem fluir, deixem eles tentarem, né? Porque não tem certo e não tem errado. E para os homens tentarem fazer essa conexão emocional, sim. Um beijo enorme para todos os pais, para os pais que estão lá, né? Ou às vezes até pais emprestados. É um momento muito especial, é uma ligação muito especial e eu agradeço a cada um de vocês por dividirem com a gente esse tantinho de experiência aqui também. Então, ó, fiquem aí conosco que daqui a pouquinho tem mais aliadas.